Bom, boa noite a todos. A gente vai dar início a mais uma reunião da Retina. Hoje é dia 21 de setembro de 2023. Hoje a reunião da Retina é em conjunto com o departamento de UVIT do HC, então a gente vai ter a participação do Dr. Idata, da doutora Joyce, na discussão do caso. Então vamos chamar a Sâmia Navarras, que é Fellow da UVIT da Retina, para apresentar o caso clínico, então. Sâmia? Boa noite, muito prazer. Meu nome é Sâmia. Vou apresentar o caso clínico de hoje. Gostaria de agradecer pelo auxílio na elaboração e também na seleção do caso da doutora Joyce, doutor Irata, ao doutor Sérgio e também ao doutor André. Trata-se de um caso Teve a primeira consulta dia 24 de junho de 2019, uma paciente do sexo feminino, de 24 anos, 70 quilos, parda, natural e procedente de São Paulo, que era manicure. Ela tinha uma queixa de vermelhidão e lacrimejamento no olho esquerdo há mais ou menos 40 dias e teve um diagnóstico inicial de conjuntivite em 2 serviços externos, com uma melhora parcial dos sintomas. Após 2 semanas, ela evoluiu com baixa de visão súbita no olho direito, associada à cefaleia, quando procurou o PS do Hospital das Clínicas. De interrogatório de diversos aparelhos, ela tinha uma artralgia de joelhos, de antecedentes pessoais. Ela teve um derrame pleural com 2 anos de idade, secundário a uma bronquiolite. Ela teve também rubéola e ela é hipertensa, estava em uso de losartana e hidroclorotiazida. Histórico familiar nada digno de nota. E ao exame ocular, ela apresentava uma acuidade visual com a melhor correção no olho direito de 0,5 e no olho esquerdo de 1. Na biomicroscopia, tinha pressão de 10 em ambos os olhos, com picás finos e difusos em ambos os olhos, 3 cruzes de células, com sinecas posteriores, fáscia com cristalina transparente e 3 cruzes de células no vítreo anterior. Na fundoscopia, evidenciava uma hiperemia de nervo óptico, dobras da limitante interna e no olho direito a presença de um descolamento seroso em região nasal inferior. Nessa consulta, tem os exames de autofluorescência de ambos os olhos e também do OCT macular, do olho direito e do olho esquerdo. Além disso, foi feita a angiofluorescenografia, que a gente pode observar um extravasamento no nervo óptico, que ele aumenta ao longo do exame, a presença de pinpoints, mostrando aqui no olho direito o local desse descolamento nasal, temporal inferior, perdão, e um extravasamento perivascular periférico em ambos os olhos. Então, fizemos a solicitação de uma investigação laboratorial que não teve alterações nos exames gerais e no líquor ela apresentava um aumento de celularidade com predomínio linfomonocitário. Então, diante dessa apresentação clínica com uma panuveiite bilateral, simétrica, associada a uma meningite asséptica, sem história de trauma e excluídas outras etiologias, nossa principal hipótese foi a de doença de Vogt Koyanagi arada na sua forma incompleta, que não tinha o acometimento de pele. A nossa conduta, então, diante desse caso foi internar para realizar a pulsoterapia com metilprednisolona 1 grama endovenoso por 3 dias e teve alta com prednisona 70 mg dia, que dá 1 mg por quilo, associada à azatioprina inicialmente numa dose de 50 mg dia, com progressão para 150 mg ao dia, e também tratado o segmento anterior. Ela, re... Ela retorna 3 dias após a pulsoterapia em uso da prednisona 1 mg por quilo dia, a azatioprina de 150 mg ao dia, com uma acuidade visual ainda mantida em relação anterior de 0,5 e 1, e ainda também tinha a presença de células na câmara anterior e no vítreo anterior, mas que no fundo de olho evidenciavam um descolamento seroso inferior, descolamento seroso menor no olho direito. E também tinha uma melhora bem importante no OCT. E aqui eu trago ao lado o exame do OCT anterior para a gente poder observar. Ela também realizou o exame de indocianina verde,
que a gente consegue observar a presença de dark dots, que embora ela tenha tido um quadro exuberante no início da apresentação, nesse momento a endocianina ela tem a presença desses dark dots, mas não tão intensos. Então, a gente manteve o tratamento do segmento anterior, também manteve a prednisona oral e a azatioprina e solicitamos outros exames para o acompanhamento, o ERG, a densitometria óssea, diante do uso da prednisona, que vai ser mais prolongado, e também checar o esquema vacinal pela imunossupressão. Então, no mês 1 de acompanhamento, ela já tinha uma visão de 1 em ambos os olhos, com uma melhora, com uma melhora no OCT e também melhora na espessura da coroide. Mantivemos as medicações. No mês 2, ela retornou após ter suspendido as medicações por conta própria e teve uma piora de visão em ambos os olhos. Teve também uma reatividade no segmento anterior e no vítreo anterior, com um aumento na espessura da coroide e também aumento das ondulações vistas no OCT, aqui abaixo. Na Anjo, ela tinha ainda um extravasamento no nervo óptico e a presença de vasculite periférica, mas que em comparação com os exames anteriores, ela apresentava uma melhora. Então, diante desses achados, nós indicamos uma nova pulsoterapia com metilprednisolona e a reintrodução da azatioprina, também associada ao tratamento tópico para o segmento anterior. No mês 3, ela retorna em uso das medicações, com uma acuidade visual de 1 em ambos os olhos, com uma melhora no segmento anterior, mas com um aumento da pressão intraocular, que foi controlada com os colírios hipotensores. E também foi realizada a angiofluorescenografia e endocianina, que mostrava uma menor intensidade da vasculite em ambos os olhos, e na endocianina a menor quantidade de dark dots, tanto no polo posterior quanto na periferia em ambos os olhos. Então, a gente optou pela regressão da prednisona oral e mantivemos o restante das medicações. No mês 4, ela mantinha alguma atividade no segmento anterior e, por esse motivo, a gente optou pelo aumento da azatioprina e também para iniciarmos a regressão da prednisona oral. Depois de um mês, ela ainda mantinha atividade no segmento anterior, com 2 células, né, em ambos os olhos, e também teve uma flutuação na espessura da coroide. Então, optamos pelo aumento da dose da azatioprina para 225 mg ao dia, que daria 3 mg quilo dia, e tratamento tópico para o segmento anterior. Ela manteve-se estável durante o acompanhamento até o mês 10, quando ela retorna sem o uso das medicações há 2 meses devido a um quadro de ITU. Então, e aí ela apresentou uma piora da acuidade visual no olho esquerdo e flutuação na espessura da coroide. E aí, como ela ainda tinha a indicação do uso da imunossupressão, a gente optou pela introdução do micofenolato 1 grama ao dia. Nesse período, do mês 10 até o ano 1, mês 2 de acompanhamento, ela evoluiu com o aumento das enzimas hepáticas, foi investigada pela hepato e diagnosticada como esteatose hepática. Nesse intervalo, ela também foi encaminhada para a reumatologia para acompanhamento conjunto e incremento da imunossupressão diante das alterações clínicas que ela teve. E também evoluiu com catarata em ambos os olhos e foi feita a cirurgia em ambos os olhos sem intercorrências. Devido ao aumento das enzimas hepáticas, ela manteve-se em uso do micofenolato 1 grama dia até o ano 3 de acompanhamento. Nesse período, do ano 1, mês 2 até o ano 3, em uso do micofenolato 1 grama dia, ela teve 2 episódios de atividade no segmento anterior em ambos os olhos. Mas no ano 3 de acompanhamento, a gente viu a presença de um DEP subfoveal no olho direito, que está evidenciado aqui no OCT, e que na anjo e na endocianina tem um discreto aumento da fluorescência ao longo do exame. E no OCT a gente não observava fluxo nessa região. Então, agora, diante dessa evolução com esse DEP subfoveal, eu gostaria de abrir para a discussão dos senhores. Muito bem. Então, a gente tem uma paciente jovem, né?
que abriu um quadro de arada, uma meningite asséptica e que respondeu bem ao tratamento inicial, mas teve alguns episódios de reativação da doença, né? Deixa eu ver. Hélio, você gostaria de comentar algum ponto com relação a esse achado de DEP nesse momento? Olha, só para comentar como é arrastado os quadros de uveíte, né? As doenças autoimunes, você vê que elas são recorrentes, né? Estão me escutando? Está escutando? Estou me escutando. Achei que tinha, não estava escutando. Para ver como que é recorrente, né? Difícil controle, o quadro inicial com descolamento bolhoso. Eu peguei bem nessa parte, eu entrei, já tinha apresentação, mas acho que era isso, né? O primeiro quadro, um descolamento bolhoso com nervo quente, caracterizando a principal hipótese realmente era rarada, né? E os exames complementares confirmaram isso. Agora, com esse DEP pequeno, eu confesso que no OCT, não mostrando nenhum sinal de exsudação, eu não sei qual foi o tempo que foi feito a angiografia fluorescente, o OCT se foi no mesmo tempo, porque agora, baseado no OCT, eu não vejo nenhum tipo de atividade que me preocupe, confesso. Não parece ter fluxo, né, ali no BSCRAN, né? Isso. Não parece ter Não. fluxo, parece ser um DEP avascular, né? E É isso. até você não vê nenhuma área de hiporrefletividade interna na retina neurosensorial que possa sugerir algum quadro exudativo associado, né? Um descolamento seroso, alguma coisa. O DEP por si só não é um motivo de preocupação, pelo menos num primeiro momento, né? Apesar Certo. da imagem do OCT, da angiografia fluorescente mostrar uma alteração, talvez isso seja um defeito em janela de alterações prévias, né, das crises anteriores que se observou. Você vê que parece que não é tanto uma hiperfluorescência mais transmitida em defeito em janela do que uma hiperfluorescência progressiva. Pelo menos é o que eu estou imaginando aqui, mesmo porque o ACT não justificaria nada mais do que isso, não justificaria uma hiperfluorescência progressiva, não. Mas sim uma hiperfluorescência transmitida por defeito em janela por outras crises, por outras alterações que ela teve previamente. Certo. Não sei se a Joyce e o Ira querem comentar alguma coisa nesse ponto. Pode caminhar, André, Tá bom, é, tá? A gente já conhece a evolução, então fica. tá bom. Então, Samia, pode prosseguir, então. Tá legal. Ela retornou, então, depois de 20 dias, uma piora da acuidade visual no olho direito de 0,7 e um aumento desse débito subfoveal e no OCTA evidenciou a presença de fluxo, que não tinha sido vista anteriormente. Então, a nossa conduta foi introduzir a prednisona oral, foi discutido em conjunto com a reumato e com a hepato, né, pelas complicações que ela já teve anteriormente, e 3 injeções intravítreas de Avastin no olho direito. Um mês após a primeira injeção, ela retorna com a acuidade visual um pouco pior em relação à anterior, mas é possível a gente observar uma mudança no aspecto no OCT. Teve uma redução na altura desse débito subfoveal, que é visível, né? E no OCTA praticamente manteve a mesma intensidade de fluxo, talvez um pouquinho menor. Então, a nossa conduta nesse dia foi manter a prednisona oral e aguardar as outras injeções. Ela, ela retorna no ano 3, mês 4, tendo perdido a última injeção intravítrea, mas nessa ocasião ela já estava em uso do adalimumab a cada 15 dias a um mês, e teve uma recuperação da acuidade visual, com uma visão de um parcial no olho direito e um no olho esquerdo. E no OCT a gente consegue observar uma melhora com uma superfície mais regular desse DEP, mas ainda mantinha a presença de fluxo no OCTA. Nessa ocasião, então, a gente optou por iniciar a regressão da prednisona oral, e como a gente consegue ter um acompanhamento próximo desses pacientes que participam do protocolo, a gente manteve o acompanhamento. Ela retornou depois de 2 meses com um quadro estável,
e então optamos por manter acompanhando, quando no ano 4 ela retorna com uma acuidade visual preservada, ela ainda mantinha fluxo no OCTA, bem semelhante ao exame anterior, mas no OCT evidenciou um pequeno cisto intrarretiniano. Então, nessa ocasião, a gente indicou nova injeção, 3 injeções no olho direito, e atualmente ela retornou após a segunda injeção intravítrea no olho direito, com a acuidade visual mantida, e ela apresentava uma redução desse material hiperrefletivo subretiniano no OCT, visível no OCT, e ainda mantinha o fluxo no OCTA bem semelhante ao exame anterior. Esse é a última avaliação que a gente tem da paciente. Então, resumindo, o nosso caso de hoje trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 24 anos, que iniciou um quadro de hiperemia e lacrimejamento no olho direito, uma queixa há mais ou menos 40 dias, diagnosticada com uma panuveiite bilateral simétrica, com meningite asséptica e o diagnóstico de doença de Vogt-Koyanagi arada na sua forma incompleta. Durante o acompanhamento, ela fez uso de azatioprina, com controle parcial do quadro, e também o micofenolato, que com a dose de 2 mg ao dia, ela evoluiu com uma hepatotoxicidade, então manteve-se em uso de micofenolato 1 grama ao dia, associado ao adalimumab a cada 15 dias. Eu trago aqui a evolução do OCT e do OCTA da paciente, que manteve-se estável durante um período e com incremento da imunossupressão, mas que evoluiu com esse cisto intrarretiniano, e foram indicadas as novas injeções intravítreas e esses exames atuais da paciente. Diante dessa evolução e desse quadro atual, eu gostaria de abrir para discussão e considerações dos senhores. Muito bem, Samia. Só antes do Hirata e a Joyce comentar a parte deles, qual que é o diferencial, Hélio, que você pensaria assim quando você vê um material hiperreflectivo subretiniano, assim, né? Aqui no caso o OCTA evidenciou a presença de fluxo, né? Então pensando numa membrana neovascular seria uma possibilidade, mas existem outras possíveis causas desse SHRIM, né? Que fala, né? Esse material hiperreflectivo subretiniano. Mas que essa história você está falando, eu acho que eu já estaria Você pensaria em focado alguma mais. outra coisa? Sem fazer o OCTA, você pensaria em algum outro diferencial? Uma hemorragia, uma fibrose? Até poderia ser uma fibrose, mas a imagem é bem característica de um DEP, né? Parece ser um DEP mesmo. E até depósito do lado, né? Um depósito de fibrina associado. Uhum. Certo. Pensaria, Só pela história arrastada aí do descolamento seroso bem extenso, né? Nos pacientes com harada. Uhum, certo. Bom, Quando eu contextualiza, buscaria nesse isso caso, mesmo. a gente pensa na membrana neovascular, né? Mas lembrando que existem outros diferenciais da imagem do material hiperreflectivo, né? Pode ser uma hemorragia, né? Uma exudação, material Sim, viteliforme, né? sim. E a diferença deles Acho todos. que seria muito forçado pensar em BEST, alguma coisa, BEST de adultos, daí seria muito forçado pela história dele, ou Certo. alguma coisa nesse sentido, né? Só abrindo o diferencial, né? De SHRIM, né? Do material hiperreflectivo subretiniano, né? E aí, não sei se a Joyce e o Hirata gostariam de comentar um pouco sobre a incidência de membrana neovascular em pacientes com arada, se é frequente, se não é, e de que forma que vocês consideram isso uma atividade de doença, né? Isso é uma boa pergunta. Atividade de doença que, para mim, geralmente é um processo oxidativo associado, mas nas UTIs a gente tem observado que parece que o tratamento, às vezes, é um pouquinho mais... não espera ter um processo exudativo ativo, às vezes uma membrana subretiniana já é o suficiente para fazer o tratamento. Eu confesso que eu não tenho tanta experiência, queria escutar da Joyce e do Hirata aí. Para mim, eu geralmente trato os processos exudativos só quando
a membrana tem um processo exudativo associado, mesmo se eu encontrar no OCTA na presença da membrana. Joyce, quer falar primeiro? Pode falar. Acho que fala você primeiro, depois eu tenho várias Tá. coisas que eu gostaria de falar, mas como do caso em si. Tá. Rapidamente, então, em relação ao diagnóstico, uma ouvinte difusa, bilateral, simétrica, simultânea, numa paciente do sexo feminino adulto jovem, até prova o contrário, é doença de Harada, né? Lógico que você tem diagnósticos diferenciais, como doenças infecciosas, principalmente sífilis, menos tuberculose. Você tem casos que não têm sinais inflamatórios, como essa paciente tem, até as síndromes paraneoplásicas dentro do diagnóstico diferencial. Tem infiltração, tem uns casos que o pessoal faz diagnóstico com infiltração leucêmica e pode ter, inclusive, células inflamatórias. Quer dizer, existe um amplo espectro de diagnóstico diferencial, mas com essas características, o primeiro diagnóstico, não tem dúvida, é a doença de Harada, que tem quadro de uveíte bilateral, simétrica, simultânea, paciente de sexo feminino adulto jovem, primeiro diagnóstico, doença de Harada. Aí, de exame, ela tem um líquor com uma meningite linfomonocitária, que reforça esse diagnóstico, e as outras doenças, nenhuma foram encontradas. Então, aqui você não vai pensar em neoplasia, paciente jovem, quer dizer, ela é hipertensa. Um diagnóstico diferencial importante é a hipertensão arterial maligna ou a doença hipertensiva da gestação. Ela é hipertensa, mas ela não tem outros sinais de retinopatia hipertensiva e tem sinais inflamatórios que você não encontra nesses casos de hipertensão arterial maligna. Só para lembrar que nós já tivemos vários casos que foram na uveíte com paciente que procura o pronto-socorro com edema hiperímido discótico e descolamento seroso de retina, mas sem inflamação. Era paciente com hipertensão arterial maligna, tá? Aqui não, quadro inflamatório, o primeiro diagnóstico é esse, e acho que a evolução fala nesse sentido, e aí você tem que fazer o diagnóstico precoce, internar e fazer um tratamento precoce. A gente costuma fazer a pulsoterapia, seguida da prednisona oral em altas doses, e a gente tem indicado, se não para uma melhora que não é muito evidente do resultado funcional, mas pelo menos como poupador de cortisona, a gente já indica inicialmente uma imunossupressão associada, tá? A pergunta que acontece aqui, quer dizer, quando aparece essa alteração, esse DEP aqui, a primeira impressão é que realmente fosse o início de uma membrana neovascular, que você faz o OCT, daí não vê inicialmente, você faz o OCTA, você não vê fluxo, mas você vê que repete logo em seguida, aí aparece o fluxo, e aí realmente configura uma membrana neovascular subretiniana associada à doença de Harada. Quando a gente começou a ver esses casos, a gente se propôs a estudar isso, e no começo, nós sentou a Joyce, eu e mais, não sei se tinha mais alguma, a pergunta que ficava para a gente era: a doença de Harada com essas membranas, a membrana ocorre como um sinal, como secundário a um processo inflamatório, ou seja, como uma manifestação associada ao processo inflamatório, ou como a doença de Harada causa muita alteração do epitélio pigmentado e possivelmente da membrana de Bruch, teoricamente poderia acontecer da mesma forma que acontece no alto míope, nas estrias angioides, e você ter a ruptura da membrana de Bruch e aí, consequentemente, você ter a formação da membrana. Então, no início que a gente começou, a gente fazia indicação só de 3 injeções e não indicava nenhuma mudança no esquema terapêutico. Depois de algum tempo, o Morita foi rever esses casos e viu que aqueles pacientes que tinham submetidos a um incremento da imunossupressão tinham um controle muito melhor dessa membrana, enquanto que aqueles que não faziam esse incremento, você teria que ficar repetindo essas injeções. Então, a partir daí, a gente passou a considerar a membrana neovascular subretiniana como um sinal de atividade inflamatória. Então, toda vez que ele está presente, você faz, se ele não está usando, você começa a imunossupressão, e se ele já está usando, você faz o incremento dessa imunossupressão. Então, essa paciente, ela desenvolveu um quadro de hepatotoxicidade, então ela começou com asa, depois foi para micofenolato, aí com 2 gramas desenvolveu uma hepatotoxicidade, então ela desenvolveu essa membrana quando ela estava com 1 grama. Então, a gente não podia aumentar, porque ela tinha desenvolvido essa alteração. Então, a opção foi, em vez, se ela não tivesse tido isso, você pode aumentar bem esse micofenolato antes de pensar em associar outra droga.
Como ela desenvolveu isso, então a gente fez associação com o anti-TNF-alfa, o adalimumab, que é feito habitualmente a cada 2 semanas. Então, esse foi o incremento da imunossupressão. A pergunta que a gente poderia ficar é, dado que houve uma recidiva, será que você tem que fazer mais um incremento ou vamos tratar essa membrana e observar? Pela evolução, a minha tendência é observar, porque, veja, se ela não tivesse tido essa alteração hepática pelo micofenolato 2 gramas, eu teria aumentado essa dose. Mas como ela já está usando, já usou a asa, está com micofenolato, não pode aumentar a dose pelo efeito colateral no fígado, e já está com a dali, mudar isso daí, a minha tendência é insistir um pouco mais. Porém, se ela vier a voltar a ter uma nova atividade de uma membrana, aí sim eu pensaria na troca do imunossupressor. Acho que era isso, André. Eu queria Oi, trazer. Gata. Opa, desculpa, Joyce. Posso só fazer Não, uma não, pergunta? Só para o controle do processo, vocês fazem 3 aplicações e qual que é o parâmetro que vocês usam para saber se vai precisar de mais aplicação ou não, ou a conduta foi de fazer 3 aplicações mais o controle imunológico só, Não, inflamatório? não. Veja bem, você trata a membrana até ela, se você considerar que ela não está mais em atividade. Porque a imunossupressão, esse incremento, vai demorar para você ter uma resposta, entendeu? Então, enquanto você acha que tem atividade, você faz as injeções. A gente faz 3, e se continuar ativo, você faz 4, e aí vai, entendeu? Ou seja, o controle é o controle da membrana, independente de estar associado à doença de Harada ou não. Aí a Exato. diferença da doença de Harada é fazer o incremento da imunossupressão. Diga. Aqui no caso a gente tem uma membrana de certa forma aquiescente, né? Ela não tem sinais exudativos, exceto um corte que foi mostrado que tinha um cisto isolado, mas a Então, gente não tem sinais exudativos assim, né? Você tem o fluxo vascular evidenciado pelo OCTA, mas sem líquido subretiniano, líquido intrarretiniano. Então acho que a dificuldade de identificar a atividade dessa membrana na vascular é essa ausência dos sinais exudativos, né? é verdade. Você veja que mesmo na primeira, quando ele desenvolveu pela primeira vez a membrana, você não tinha uma grande exudação, né? Mas Uhum. veja que a visão tinha caído e aquela alteração aumentou. Então, Esse é um ponto interessante. A acuidade visual foi um parâmetro de interpretar como uma membrana vascular em atividade, né? Porque se a gente for observar os OCTs, não, mas alguns OCTs em que a visão é 20/20, eles são até, de certa forma, parecidos com a visão dos OCTs quando a visão é o, 0,7, né? não, mas André, houve um aumento da alteração subretiniana, ela aumentou, tá certo? Ela ficou mais alta depois de algum tempo e Certo. apareceu o fluxo no OCTA. Então, Perfeito. Mudou o fluxo ó, no OCTA, né? mudou o fluxo e a Perfeito. lesão também acho que aumentou um pouquinho e depois com a injeção ela diminuiu. Certo. Então, esse é o Perfeito. critério que a E a visão gente, melhorou, né? e a visão melhorou, entendeu? Uhum. Perfeito. Certo, entendi. Joyce? Eu queria trazer alguns pontos que eu acho que esse caso nos ensina, não especificamente da membrana. E aí eu queria só repassar nesse slide do resumo que, primeiro, a paciente veio com uma queixa unilateral, mas era um quadro bilateral, né? Então chama atenção esse ponto. Outra questão, tempo de doença que ela começou, fez o diagnóstico 40 dias depois do início dos sintomas, e a presença de uma reação inflamatória de segmento anterior bastante intensa. Então, alguns fatores, só para a gente lembrar, que podem estar associados a um quadro mais grave, né? Um tempo mais tardio de início de tratamento e a presença já de uma inflamação de segmento bastante importante, que indica que a doença que começa, né, no estroma da coroide, ela já teve início há algum tempo e a ponto de você ter essa inflamação anterior bastante intensa. Aí outro ponto que eu queria só também aproveitar esse caso, que eu acho que é bem didático, é o tempo que o paciente interrompeu o tratamento, né? Ela interrompeu por conta própria com 2 meses, e vocês viram que ela piorou
né? Então, assim, a gente tem casos que nós recebemos um tratamento de 1 mês e depois já para, então a doença, ela necessita de um tratamento prolongado, né? E agressivo, né? Não é 1 mês, não são 2 meses, e então esse é outro ponto que esse caso acho que nos ensina. O fato de ter, então, esses fatores de gravidade, um início tardio, um tratamento que ela interrompeu, de alguma forma pode ter contribuído para também ter que a membrana, a gente tem visto que ela está associada com quadros mais graves. E a gente tem visto uma incidência de 8 a 13%, e em qualquer fase, assim, ele pode aparecer muitas vezes muito precocemente, né? Essa paciente foi depois de 3 anos, mas nós temos casos com a membrana aparecendo bem precoce. E eu acho que o diferencial que foi colocado e que esse caso, assim, nós achamos bastante interessante, nós acompanhamos a membrana surgindo, aumentando, e a indicação do tratamento em relação às membranas não inflamatórias, é isso que acho que vocês estão colocando, é diferente, né? E acho que esse ponto também é interessante. A maioria das membranas que nós acompanhamos, ela tem fluido, né? Essa membrana, quer dizer, o fato de você ver ela aumentando, o fato de você ter a baixa de acuidade visual, o fato da endocianina, embora muito discreto, a gente vê um ponto ativo, e então tudo isso indica a necessidade de tratamento, a nosso ver. Então, eram esses pontos que eu queria reforçar do caso. Muito bem. É um caso super interessante, né, de uma complicação que não é tão infrequente, né, 10% dos pacientes com ARADA, né? Essa é a estatística de vocês? Nossa, e da literatura, mais ou menos. Da literatura, certo. E então a gente tem que estar atento, né, quando aparecer um quadro de material hiperreflectivo subretiniano com baixa visual, lembrar da possibilidade de uma membrana neovascular de causa inflamatória, aqui no caso desse paciente. Sâmia, você quer continuar então com a revisão, então? Vamos sim. Então, continuando a revisão, eu vou falar um pouco geral sobre as membranas neovasculares inflamatórias. São complicações que são raras das inflamações intraoculares, que podem ocorrer ou por um estímulo antiangiogênico mediado pela inflamação local, ou também por alterações estruturais da retina externa, coroide, e a associação de ambas também pode ser uma possibilidade. Ela ocorre em mais ou menos 2% dos pacientes com inflamação intraocular. Ela apresenta um grande potencial de perda visual e o prognóstico visual reservado a longo prazo. Pior ainda se elas não forem diagnosticadas e tratadas precocemente. Daí o desafio dessas membranas que é o diagnóstico, né? Porque muitas vezes elas podem ser confundidas com fibrose, ou até alterações inflamatórias decorrentes do processo da inflamação mesmo da retina externa e coroide. Geralmente elas são membranas do tipo 2. Essa prevalência de 2% também foi mostrada por Baxter e colaboradores nesse estudo retrospectivo multicêntrico, que embora seja um pouco antiga, de 2013, mas ela tem uma amostra grande com 15.137 olhos com veites não infecciosas. Ela está associada mais comumente às uveites posteriores e raramente às uveites anteriores e uveite intermediária. Dentre as etiologias mais associadas às membranas inflamatórias, destaca-se a coroidite multifocal, PIC e também a doença de Arada, fogo de Coenage Arada. Esse foi um trabalho publicado em 2021 que avaliou o material hiperrefletivo subretiniano como um biomarcador de atividade das membranas inflamatórias, exudativas e não exudativas. Inicialmente, eles falam desse desafio diagnóstico, como eu já comentei, em diferenciar de fibrose e também diferenciar das alterações
consequências do processo inflamatório. Além disso, os exames de anjo e endocianina, eles podem ser inconclusivos no diagnóstico, mostrando aí a importância do OCTA nesses casos. Além disso, eles também avaliaram a resposta desses pacientes ao tratamento, pois ainda não temos assim uma clareza se essas membranas inflamatórias não exudativas, elas devem ou não ser tratadas. E uma parte, eles foram divididos, foram incluídos 28 óleos, as etiologias mais comuns foram tuberculose, corodite multifocal e pique. Eles dividiram esses pacientes com membrana exudativa e não exudativa, e dos pacientes com a membrana não exudativa, eles dividiram em 2 grupos. Um grupo que seguiu com injeção intravítrea, que é o grupo 2A, e o grupo 2B, que foi feita a observação. Eles fizeram 3 injeções mensais, eles admitiram que esses pacientes estavam há 6 meses sem uma atividade inflamatória intraocular, e aí após as injeções eles fizeram uma avaliação há 4 e 6 meses após. E mostrou que o tratamento com anti-VEGF ele tem uma resposta favorável, com uma melhora da acuidade visual, também mostrou uma redução do fluxo no OCTA e redução na dimensão e do tamanho do material hiperrefletivo, sugerindo, então, que a altura e a largura do material hiperrefletivo subretiniano no OCT e o fluxo do OCTA, eles podem sim funcionar como um biomarcador para essas membranas. E, além disso, ele também mostrou que 25% dos pacientes que foram observados, que não receberam a injeção intravítrea, eles evoluíram ao longo do acompanhamento com cistos intrarretiniano ou fluido intrarretiniano, reforçando, então, a indicação do tratamento com anti-VEGF intravítreo na percepção deles. E aqui tem uma imagem mostrando um paciente com uma membrana não exudativa, com a presença de fluxo no OCTA, e após 3 doses de ranibizumab, um acompanhamento após 6 meses. Uma melhora, né, desse material hiperrefletivo subretiniano e também a redução do fluxo no OCTA. Falando um pouco sobre a doença de Arada especificamente, ela tem os seus critérios diagnósticos já conhecidos, com achados clínicos e também alguns achados oftalmológicos. E dentre esses achados oftalmológicos, a gente pode observar um infiltrado granulomatoso difuso na coroide, que se demonstram como as lesões esbranquiçadas profundas, pode também o espessamento difuso na coroide e os dark dots vistos na endocianina. Ela se apresenta como uma alveite difusa, bilateral e bem compatíveis com o quadro da paciente apresentada. Aqui tem algumas imagens que mostram esses achados da doença, tanto na retinografia, na angiofluorescinografia e no OCT. E aqui abaixo um caso pós-tratamento, que também é possível a gente ver os dark dots na endocianina. Mas quando feito um diagnóstico e um tratamento adequado precoce, tem um bom prognóstico visual. Ela pode ter algumas complicações e dentre elas tem as membranas neovasculares, que foi estudada pelo grupo do nosso hospital de doença de Arada, comandado pelo Dr. Irata e pela doutora Joyce. Foi feito um estudo com o objetivo de avaliar a eficácia do bevacizumab intravítrea e a necessidade de imunossupressão sistêmica no tratamento dessas membranas. E avaliou num estudo prospectivo a prevalência entre 7% e 15% de membrana neovascular nesses pacientes, e essa membrana ela pode estar associada a piores resultados visuais. Vale lembrar que as membranas neovasculares inflamatórias, elas diferem-se favoravelmente das membranas associadas à DMRI, porque tem alcança a estabilidade com menor número de injeções. Mas acredita-se que a presença da membrana neovascular inflamatória na doença de Arata pode ser um indicativo de um controle sistêmico inadequado,
sendo necessário, então, o tratamento com incremento da imunossupressão sistêmica e também o tratamento intravítrio com anti-VEGF, conforme foi discutido pela doutora Joyce e pelo doutor Irá. Muito obrigada. Muito bem, Samia, parabéns pela apresentação. Vamos então dar sequência então aqui com a apresentação do artigo. Quem vai apresentar o artigo é o Pedro Libânio, ele é residente do primeiro ano, e o artigo são os resultados do MERIT Trial. O MERIT Trial é um estudo multicêntrico que buscou avaliar diferentes drogas no tratamento intravítrio de edema macular de causa uveítica, especificamente em pacientes com uveites inativa, né, ou minimamente ativa. Pedro. Boa noite, conseguem me ouvir? Boa noite. Conseguimos, pode tocar. Perfeito. Então, boa noite a todos. Meu nome é Pedro, sou residente do primeiro ano de serviço, que é responsável por apresentar o artigo da semana. Eu queria agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel e à doutora André Creus pelo auxílio na confecção da apresentação. Como já citado, o artigo é o Intravitreal Therapy for Uveitic Macular Edema, ranibizumab versus methotrexate versus dexamethasone implant. E o artigo começa com uma introdução que, ao meu ver, justificando a necessidade desse artigo. Ele cita o edema macular secundário a uveites como sendo uma condição frequente e de difícil tratamento, sendo um caráter muitas vezes recidivante. E que o tratamento padrão atual, que é justamente com corticoide intravítreco, possui altas taxas de efeitos colaterais já conhecidos, principalmente o aumento da pressão intraocular e o desenvolvimento da catarata. E que existem dados preliminares indicando uma possível efetividade dos antiangiogênicos e do metotrexato, e possivelmente com menos efeitos colaterais. Entretanto, ainda não há um estudo comparando a eficácia desses três tratamentos. Então, como eu disse, o objetivo do estudo é justamente fazer uma avaliação de como um medicamento se comporta em relação ao outro. Como o estudo foi desenhado? É um ensaio clínico multicêntrico, foi realizado em 6 países diferentes, randomizado de forma estratificada e com mascaramento simples. Para que um paciente pudesse fazer parte do estudo, ele deveria ter 18 anos ou mais, um edema foveal, definido como uma espessura maior ou igual de 2 desvios padrões, acima da média, a presença de uveíte não infecciosa inativa ou minimamente ativa, isso é importante, porque não podemos extrapolar os dados para uveites ativas, uma acuidade visual de entrada maior ou igual a 5.200, uma pressão maior do que 5 ou menor ou igual a 21, sendo que o uso de 3 ou menos hipotensores e ou cirurgia prévia para glaucoma também foi aceito, e todos os pacientes necessariamente tinham que ter realizado pelo menos uma injeção prévia de corticoide intravítreo, sendo que a triancinolona há no mínimo 3 semanas e o implante de dexametasona há no mínimo 11 semanas. Os critérios de exclusão: histórico de processos infecciosos oculares, todos esses mais graves, ceratite infecciosa, endoftalmite, uveíte infecciosa, histórico de corotiapatia na serosa central, doses de prednisona oral maiores que 10 mg por dia, ou alteração de dose de imunossupressor sistêmico ou de prednisona oral. Presença de MER com potencial de prejudicar a resolução do edema e o uso de anti-VEGF ou de qualquer corticoide intravítreco nas últimas 4 semanas também foi um critério de exclusão. Quais foram os esquemas de tratamento? Quanto ao implante de dexametasona, o Orsidex foi utilizado a dose padrão com uma nova administração em 8 semanas, caso o critério de retratamento estabelecido por eles estivesse presente, metotrexato com 400 microgramas, com novas administrações em 4 ou 8 semanas, caso o critério de retratamento presente, e o ranibizumab na dose habitual também com novas administrações em 1 mês, 4 semanas e 8 semanas, independente da presença de critérios para retratamento, que é a dose de ataque atual. Os critérios de retratamento foram uma espessura foveal maior do que 110% do limite superior da normalidade e ou presença de cistos foveais, sendo que, como um mecanismo de segurança, só poderiam ser retratados pacientes com pressão menor que 25 e uso de 3 ou menos hipotensores.
O estudo só avaliou os resultados até as 12 semanas, porque a partir daí os oftalmologistas que estavam tratando os pacientes poderiam alterar o tratamento caso achassem necessário. O desfecho primário avaliado foi a mudança percentual na espessura foveal, foi mensurado pelo ACT, e desfechos secundários foram alteração na acuidade visual com melhor correção, alteração na pontuação de um questionário de qualidade de vida relacionado a doenças oftalmológicas, proporção de olhos com redução de 20% ou mais na espessura foveal e normalização da espessura foveal, mesmo que redução menor que 20%. Os desfechos de segurança foram essencialmente relacionados à PIL e outros parâmetros avaliados. Perdas na acuidade visual, eles dividiram em pacientes com 15 ou mais letras de perda e 30 ou mais letras de perda, e reações adversas agudas após a injeção. Os resultados. Foram admitidos 224 olhos de 194 pacientes. A acuidade visual média de entrada era de 66 letras, que equivale mais ou menos a 20/50 na tabela de Snellen, e 28% eram fásicos. Os grupos foram balanceados demograficamente em relação a aspectos relativos à própria doença, mas com algumas exceções. O fluido subretiniano foi mais comum nos pacientes a serem tratados com metotrexato e o edema macular bilateral foi menos comum no grupo a ser tratado com ranibizumab. Agora, provavelmente, a parte mais importante do estudo, que é mostrando como que uma droga se comparou à outra. Aqui nós conseguimos ver, nesses diagramas de caixa de cor mais escura, a efetividade da dexametasona. Nós conseguimos ver que tanto com 4, como com 8, como com 12 semanas, ela foi capaz de reduzir a espessura foveal de uma maneira mais intensa e com diferença estatisticamente significante do que se comparado aos outros dois medicamentos, demonstrando maior potência. O ranibizumab, que está nesses diagramas de caixa um pouquinho mais claro, ele foi capaz também de reduzir em todos os pontos do estudo a espessura foveal, entretanto, com uma potência menor do que a dexametasona. E já o metotrexato só reduziu de forma estatisticamente significante com 12 semanas. Aqui alguns desfechos secundários, mas também muito importantes. Nesse primeiro gráfico, nós temos a quantidade de olhos que obtiveram uma redução de espessura foveal maior ou igual a 20%, o que foi considerado no estudo como sendo clinicamente significativo. Novamente, nós conseguimos ver a superioridade da dexametasona, aqui de verde, em relação às outras duas terapias. Da mesma forma, percentual de olhos com resolução total do edema, o que, novamente, a dexametasona bem acima das outras duas drogas testadas. Aqui alguns outros desfechos secundários interessantes. Eu gostaria de destacar aqui como a dexametasona foi capaz de gerar ganho de letras na acuidade visual quando comparado aos outros medicamentos. Na verdade, com significância estatística, ela foi a única que gerou repercussão funcional, ganho funcional, embora o ranibizumab também tenha gerado uma redução de espessura foveal interessante. Essa alteração morfológica não correspondeu a nenhum desfecho funcional para os pacientes. Quanto às taxas de complicações, nós conseguimos ver que pacientes que atingiram valores de pressão maior ou igual a 24 milímetros de mercúrio, esse evento adverso ocorreu com maior frequência no grupo da dexametasona, com significâncias estatísticas, comparado aos outros dois medicamentos. Já a elevação da PIL para níveis maiores ou iguais a 30 milímetros de mercúrio também foi mais frequente no grupo tratado com dexametasona, mas não teve uma significância estatística. Entretanto, talvez com um N maior pudesse aparecer. Basicamente isso. Então, a discussão. Eu acho que o ponto principal do artigo é realmente mostrar que o tratamento com implante de dexametasona foi superior nos desfechos mais importantes, avaliados em todos os desfechos benéficos do estudo, ela foi melhor. É interessante que ele fala também que o corticoide intravítero ele já se mostrou mais potente também do que o corticoide periocular.
O metotrexato pode ser considerado de baixa utilidade na população estudada, ele não gerou o que eles consideraram uma redução clinicamente significativa, não gerou ganho de acuidade visual, mas é importante falar que nós estamos falando de pacientes com uveites inativas ou minimamente ativas, então é difícil você poder extrapolar esse dado para outras populações. O ranibizumab gerou melhora anatômica com 12 semanas de tratamento, mas sem repercussão funcional, e os resultados obtidos com a dexametasona foram comparáveis com os de outros estudos já realizados, o que aumenta o tanto que nós podemos confiar nesse potencial de redução. Já no grupo tratado apenas com a dexametasona, o efeito máximo ele ocorreu com 8 semanas e não com 12. Tanto a espessura foveal era menor, quanto o ganho de acuidade visual foi maior com 8 semanas, o que mostra um potencial de que o retratamento antes de completar em 3 meses possa ser benéfico. E mostra também uma relativa segurança do implante de dexametasona, pois os aumentos da pressão intraocular para valores maiores ou iguais a 30 milímetros de mercúrio ocorreram em menos de 10% dos pacientes em todos os grupos, incluindo o de dexametasona. Algumas limitações do estudo. O segmento foi para apenas de 12 semanas, então isso impossibilita a avaliação de efeitos adversos e benefícios a longo prazo. Então, por exemplo, nós sabemos que implantes repetidos da dexametasona, cada vez mais eles tendem aumentando mais a pressão intraocular, então isso não pode ser avaliado. A catarata também, o desenvolvimento dela, muito provavelmente não vai acontecer em 12 semanas, não é factível você avaliar muito bem a progressão dela num período de tempo curto. E o baixo percentual de olhos fásicos também dificulta bastante a avaliação do desenvolvimento de catarata, né? E são essas as principais limitações do estudo. Gostaria de agradecer novamente. Tem meu e-mail aí, para caso tenha alguma dúvida. Muito bom, Pedro. Tem um artigo interessante, né? Ele busca comparar, então, 3 diferentes modalidades de diferentes medicações para o tratamento do edema macular da uveíte, especificamente inativas, né, ou minimamente ativas. O único ponto que eu acho que ele poderia ter levantado como ressalva também, ele mistura vários grupos de uveíte anterior, posterior, intermediária nos resultados. Não individualiza, né, os resultados por diferentes grupos de uveíte, né? Ele põe tudo junto, né? Isso é uma outra ressalva que eu acho que ele poderia fazer. Mas não sei se a Joyce e o Irata gostariam de comentar sobre a experiência do grupo de uveíte no tratamento desses edemas maculares com injeções intravítreas, e se vocês têm experiência com o uso de metotrexate intravítreo. Eu achei assim, a apresentação excelente do Pedro, né? Isso, Pedro. Pedro, né? E esses artigos que foram elaborados pelo NIH são artigos realmente muito bem desenhados, né? Agora, realmente, essa crítica que o André colocou, eu também observei, e a proposta, né, o tempo de segmento, acho que curto, né, de 12 semanas, que eles conseguiram ver o efeito primário das medicações, enquanto que o metotrexato pode ser que tenha um tempo maior, né? Nós não temos experiência de uso, né, nem do ranibizumab, nem do MTX para edema macular. Na prática, embora tenha esses estudos, o estudo que ele menciona do Point, ele compara injeção periocular de corticoide e intraocular. E o resultado é que o intraocular é mais efetivo, isso nas uveites, né, do edema macular uveítico. Então, assim, tem esses estudos, mas na maioria dos casos a gente segue ainda o periocular para depois ir para o intraocular. Em alguns casos a gente já opta como primeira opção intraocular, mas não são todos, né? Agora, a experiência com MTX e ranibizumab a gente não tem, mas realmente um problema bastante frequente, né? O edema crônico dos pacientes com uveíte.
Então, acho que a crítica principal é essa mistura de diagnósticos, ele não especifica as doenças, só o diagnóstico anatômico, então eu acho que o comportamento das doenças, elas podem ser diferentes, mesmo que ela esteja um controle, como definido aqui no estudo, uma inflamação mínima, com um mínimo de medicação, estabilidade da medicação, e o tempo do segmento. Eles falam que eles devem estar seguindo e devem vir uma publicação seguinte, com um tempo maior de seguimento, que acho que vai ser interessante, para ver as recidivas e o efeito, quantos que tiveram necessidade de repetir a medicação como proposto. Né? Era isso, Hirata? Não, tá perfeito. Quer dizer, os dois comentários, assim, eu concordo plenamente. Quer dizer, primeiro é juntar diferentes, não é nem diferentes doenças, mas diferentes tipos de uveíte. Você tem uveíte anterior, você tem uveíte intermediária, você tem uveíte posterior, tem uveíte difusa. Então, quer dizer, cada tipo de uveíte, você tem um mecanismo envolvido na etiopatogênese do edema. Então, e você tem que tentar ver qual é esse mecanismo envolvido, até para indicar injeção periocular ou intraocular, porque é diferente as situações, tá? Então, se você tem um envolvimento vascular mais posterior, isso é pessoal. Eu acho que não adianta fazer muito periocular. Ao passo que, se você tiver só uma ciclite, você pode fazer a periocular com bom resultado. Então, tudo depende qual é a situação que você vai indicar a terapêutica. Primeira coisa é isso. A segunda coisa que eu acho que assim, se você tem uma uveíte inativa ou minimamente ativa, você não espera o edema de mácula. Então, assim, eu entendo por que ele fala isso, para falar que você não tem um quadro inflamatório muito exuberante, mas, assim, o edema de mácula, se você não tem uma membrana ou alguma outra alteração morfológica, uma membrana, uma atração vítrea na retina, uma MEL muito importante com tração, se tem edema, possivelmente é uma atividade inflamatória. E aí, dependendo do tipo de doença e de atividade inflamatória, você tem uma abordagem que é melhor com uma ou com outra medicação. Claro que, como você tem dessas três medicações, a que tem efeito melhor anti-inflamatório é corticoide. Por isso que você tem um resultado melhor com cortisona intravítrea. Aí é uma especulação minha, quer dizer, por que teoricamente você teria o efeito do anti-VEGF como uma melhora com o anti-VEGF? Possivelmente porque o VEGF faz parte das substâncias envolvidas na fisiopatogenia da uveíte, ou seja, todas as inflamações, você tem liberação de substâncias vasoativas e possivelmente o VEGF pode ser uma delas, e a utilização de um anti-VEGF, que é um fator que pode causar transudação vascular, poderia também levar a uma melhora do edema. E o MTX a gente não tem experiência com o MTX, mas ele tem um efeito mais lento mesmo. Então, por isso que você vai, para ter uma avaliação do MTX, você tem que esperar um período mais prolongado. Agora, no fundo, a conclusão que o trabalho chega, quer dizer, que é melhor cortisona, é mais ou menos o esperado, porque é um processo inflamatório, o melhor anti-inflamatório que a gente tem é a cortisona, mas que tem mais efeito colateral, porque é o que mais leva à alteração, tanto da opacidade do cristalino, quanto da hipertensão ocular, né? Os outros têm os efeitos principais, é mais do procedimento em si, que é mais ou menos semelhante de todos eles. Acho que era isso, André. Tudo bem. Um ponto interessante que o artigo discute também é o intervalo do tratamento, né? Ele sugere que o intervalo adequado para a injeção de triamcinolona, para o retratamento do corticoide, perdão, da dexametasona, seria de 2 meses. Vocês têm algum intervalo sugerido por vocês ou vocês individualizam paciente por paciente? Geralmente a gente acaba individualizando, né? Primeiro porque mesmo o implante a gente acaba não tendo, a gente acaba fazendo a injeção da triacinolona, e aí de acordo com a resposta, né?
Até porque a gente considera muito isso, quer dizer, o edema é uma manifestação, frequentemente, aí depende, de novo, depende da causa, né? Geralmente, se você tem um edema de mácula que é significativo e que requer um tratamento, você tem que ver, tentar controlar melhor a doença de base dele para ter menos o edema. O edema é só mais um sinal inflamatório, tá? Ótimo, Então, a gente acaba individualizando muito em função disso. perfeito, perfeito. Muito bem. Obrigado, Pedro. Obrigado, Joyce e Hirata, pela auxílio aí na discussão do artigo. Se vocês quiserem continuar aí na reunião, fiquem à vontade. André, desculpa, eu vou ter que sair, que estão me esperando aqui Perfeito. para jantar, Então, tá? obrigado Desculpa. pela participação. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigado, 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 Joyce. obrigado a Obrigado, todos. Hirata. Obrigada. Parabéns Um a todos. abraço. Obrigado. Bom, a gente vai dar sequência, então, à imagem da semana. Quem vai apresentar é o Luiz Cláudio Pimentel, ele é fellow do primeiro ano. Luiz, Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? estamos ouvindo, estamos ouvindo. Sim, Perfeito. Então, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Cláudio Pimentel, eu sou fellow do primeiro ano. Eu vou apresentar a imagem da semana hoje. Eu gostaria de agradecer aos doutores Sérgio Pimentel e André Creus pela ajuda na confecção da apresentação. O nosso caso é este é o CT obtido num corte temporal inferior do olho esquerdo, de um paciente do sexo masculino de 67 anos, assintomático e com acuidade visual de 20 e 25 em ambos os olhos. Aqui eu gostaria de abrir perguntando qual seria o achado do exame. Hélio, Eduardo, vocês querem comentar a imagem do OCT? Oi, entrei agora só, André, não deu? Estava com o paciente. Imagina, Eduardo. Prazer, que bom que você conseguiu entrar. Entrou na hora certa. Tem outro Eduardo aí ou você falou comigo? Não, é você mesmo, você você e o Hélio. Well, então, como eu não falei nada até agora, cara, interessante esse caso, porque eu nunca vi coisa assim, não. Isso aí está parecendo uma área isquêmica. Se você observar, ele tem uma hiperreflectância, uma área de hiperrefletividade que pode estar indicando uma isquemia de retina interna e dá a impressão também de um pouco de PAN, e eu não sei se isso aí pode ser um êmbolo que está impactado aí ou alguma coisa com cálcio, alguma coisa assim. Então, é um paciente que ele pode não ter sintoma, mas se for conversar com ele devagarinho, ele deve estar com alguma coisa paracentral. Não Ótimo. sei, fator de risco. E você pensaria em algum outro diferencial para um ponto hiperreflectivo intrarretiniano, assim, de uma forma mais genérica? Confesso que vi poucas vezes essa imagem assim horizontal, mas como ele está numa área de circulação interna da retina, eu gostaria de ver um pouco a retinografia dele. Tá bom. E é, Hélio, não, só o cálcio que talvez fizesse uma sombra, né? Assim como os lípides exudatos que geralmente fazem sombra. Então, eu acho que eu ficaria mais com o que o Eduardo falou no comecinho de uma isquemia ou alguma coisa nesse sentido. Porque não tem sombra, né? É uma área de hiperrefletividade localizada. Concordo com o Eduardo, talvez intravascular, mas que é o depósito de fibrina, mas não um exudato duro, né? Não daria um exudato duro nem Talvez um um corte depósito de vertical, cálcio. um Difícil, corte, né? um corte vertical seria legal. É. certo, certo. Bom, eu acho que aí o achado associado do PAN, né, com essa ponto hiperreflectivo é o que dá a pista, né, para um evento isquêmico, né. Vamos lá então, Luiz, pode prosseguir. Perfeito. Que o professor Eduardo acabou matando o diagnóstico do paciente. Aqui na retinografia nós podemos observar na região temporal inferior do polo posterior a presença de uma placa amarelada intraarterial, que configurava mesmo um êmbolo retiniano. Aqui o OCT, o corte foveal na região inferior e superiormente a nossa imagem da semana.
o corte na região temporal inferior, passando ao nível dessa placa amarelada, que aparece de forma hiperreflexiva no OCT, com sinais de isquemia que acabaram sendo a grande pista para o diagnóstico. Muito bom, Eduardo. Foi certeiro, hein? É, bonitinho, mas não, Fibrina, bacana isso né? aí. E deve Mas ser fibrina, né, Edu? Acho que o Hélio, deve ser fibrina. o Hélio levantou uma possibilidade boa, quer dizer, deveria ter uma sombra luminosa, né? Não, mas eu não sei, talvez passar um corte superior, vertical, para ver se tem alguma mudança. E foi investigado? Esse paciente é do HC? Não, não é, professor. Mostra um Pode- pouquinho a foto sem, só a colorida, está bem em cima. Você vê que interessante? Ele não está numa bifurcação, sabia? O, É um trabalho doido aí mostrando que os êmbolos podem migrar, cara. Isso aí é uma coisa nova para mim. Com certeza ele veio lá, ele passou por essa bifurcação, tá vendo? E agora ele está meio paradinho ali. E E pó, será que pode ser? Cocaína, quem- alguma coisa assim. Não sei como que é a refletividade disso, né? Ele era drogado, não? Não. mas ele teve um fenômeno isquêmico, com certeza deve ter Álcool, né? sido, Álcool também. deve ter sido um momento que ele impactou. Ele pode ter andado, né, por causa da circulação, da força da pressão arterial aí. Uhum. E Sim, às vezes você encontra mais na árvore, né? Mas teve sorte, né? Que e não impactou lá em cima. importante lembrar que esse paciente, né, ele tem que ser submetido a uma investigação clínica, né, com Doppler de carótida, ecocardiograma, né, eventualmente até uma avaliação neurológica para ver se não teve algum AVC subclínico, alguma coisa assim, né. Isso mesmo. Muito bem, Bonito, Luiz. cara. Muito bonito. Pode prosseguir, Luiz. Sim, para revisão, então. Aqui na nossa revisão de literatura, acabamos dando ênfase na análise multimodal do diagnóstico do êmbolo retiniano. Mas antes da análise multimodal em si, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Aqui nesse esquema, nós podemos observar os dois principais tipos de êmbolo, né, o fibrino plaquetário e o de colesterol, tendo o de cálcio um raciocínio semelhante ao do colesterol. No fibrino plaquetário, no qual, em geral, não há uma oclusão completa do fluxo sanguíneo, ocorre uma reperfusão precoce através de uma migração deste para a periferia ou a completa degradação do mesmo. Aqui é exatamente esse trabalho que o professor Eduardo comentou em relação da migração do êmbolo. Já o de colesterol, qual há, em geral, um impedimento do fluxo sanguíneo, ocorre uma reperfusão tardia, por um deslocamento parcial, um deslocamento através da parede microvascular, ou a presença da circulação colateral. E é importante esse entendimento porque justifica o fato de a gente encontrar êmbolos retinianos de forma incidental, principalmente se a localização for mais periférica. Agora, adentrando na análise multimodal em si, nós começamos com a retinografia colorida, a qual a gente consegue observar placas branco-amareladas de localização intraarterial, que podem ser acompanhadas de hemorragias intrarretinianas e mesmo de sinais de isquemia sobrejacentes. No Red-Free, é um excelente meio para a gente conseguir estudar os vasos. O êmbolo acaba aparecendo com essa hiperreflectividade intraarterial, né? E consegue evidenciar bem a região de isquemia em si, do êmbolo causando a isquemia. Já na autofluorescência, o êmbolo, por vezes, pode não aparecer, o que chama atenção para a importância da multimodalidade, sendo mais comum a observação de êmbolos de cálcio ou de colesterol, surgindo de forma hiperalta, como conseguimos observar na imagem. Pode haver também áreas de hipoalto correspondente às áreas de isquemia. A angiofluoresceinografia em si, principalmente após a reperfusão, seja precoce ou tardia, ou pela migração do êmbolo, ela não consegue identificar o êmbolo na imagem em si, mas ressalta as áreas com isquemia, que nós conseguimos observar aqui na região temporal inferior e na região temporal superior dessas duas imagens, surgindo É, como fluorescentes. No OCT, ele
para os três tipos de êmbolo, acabam aparecendo uma lesão hiperreflectiva de topografia intraarterial, com formato e tamanhos variáveis a depender do tipo de corte, seja ele horizontal ou vertical, e do tipo de êmbolo, sendo os de cálcio apresentando um tamanho maior. Aqui nós temos um corte do OCT anfácio, demonstrando a presença do êmbolo. Já no CTA, em geral, pode não haver alteração do plexo superficial, mas com uma redução significativa do fluxo no plexo profundo. Sem alteração também na parte da retina externa, mas há uma redução no fluxo da corda capilar por um bloqueio de sinal pelo edema presente nas camadas internas da retina. E aqui eu trouxe um diferencial, uma comparação entre os três tipos principais de êmbolos retinianos. Primeiro, o de colesterol, que é o mais prevalente, com 40% a 80%, surgindo como lesões pequenas, amareladas, com localização mais comum distal ao disco óptico, em bifurcação, como o professor comentou, ou em artérias de calibre semelhante ao do êmbolo. Em geral, oriundo da carótida interna, por isso pesquisar com Doppler, sempre quando encontramos um paciente com esse tipo de alteração, e há mobilização em metade dos casos. Aqui, novamente, o trabalho que o professor Eduardo comentou. Nos sublinoplaquetários, há uma prevalência de 15% a 35%. Aqui na aparência é o que melhor dá para a gente conseguir identificar a partir da retinografia, porque ele aparece dessa forma achatada ao longo das artérias, mas e mais comumente também nas bifurcações. Ele também é oriundo, em geral, da carótida interna e apresenta uma mobilização mais frequente. Já o de cálcio, é uma prevalência de 8% a 12%, aparenta-se como uma forma achatada, branco-amarelada, de localização mais proximal à primeira bifurcação. Em geral, frequentemente na topografia do nervo. Em geral, é oriundo também de doença valvar, nesse caso, e com mobilização mais rara. E é isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado. Muito bom, Luiz. Obrigado. E parabéns para o Eduardo, que acertou o diagnóstico aí. Só lembrar que o êmbolo fibrinoplaquetário dos três que você mostrou, Luiz, é o que tem maior associação também com risco de AVC, né? Então, também é algo que tem que ficar atento, né? Muito bem, então a gente vai agora para o caso cirúrgico. Quem vai apresentar o caso cirúrgico vai ser o Bernardo Kesselman, que é preceptor e fellow do primeiro ano. Bernardo? Boa noite, professor. Boa noite a todos. noite. Deixa eu abrir aqui. Tá dando para ver a imagem? Tá preto agora, digo. Tudo isso, agora foi. Foi. Tá bom. Então, meu nome é Bernardo, eu sou fellow do primeiro ano, preceptor da residência aqui do HC. Vou apresentar o caso cirúrgico de hoje. Então, eu queria agradecer inicialmente ao meu fellow mais Pedro Braga, que me auxiliou na cirurgia e toda a orientação. E o caso de hoje é de um corpo estranho intraocular. Então, esse é um paciente de cerca de 20 anos, 22 anos. Ele falou que estava trabalhando, furando a parede como uma broca e sentiu algo entrar no olho e teve uma baixa de visão no momento. E aí ele veio no nosso pronto-socorro. Com esse aspecto da biomicroscopia, ele tinha essa laceração corneana temporal e limbar, e na tomografia, esse corpo estranho hiperdenso, né, na tomografia, mostrando um corpo estranho intraocular. Então, a gente começou a cirurgia fazendo, então, para todos, essa peritomia límbica. Então, para quem é mais novo, aí, os residentes, é um momento bem importante do início da cirurgia para a gente entender até onde se estendeu a lesão dele, porque muitas vezes a conjuntiva pode esconder uma lesão mais grosseira, né, mais extensa. Então a gente faz aqui a peritomia e consegue ver direitinho onde termina a extensão da laceração, ali indo um pouco para a porção escleral ali, não só corneana. E aí a gente sempre começa fazendo essa
essa sutura do trauma penetrante inicialmente, antes de tentar entrar dentro do olho para manter um olho selado, e aí, tanto para fazer a faco quanto para fazer a vitrectomia. Então a gente começa fazendo a sutura limbar inicialmente, e aí a gente pode partir para as porções corneanas e esclerais do penetrante, que eu vou adiantando um pouquinho, só para a gente não ficar muito tempo. Então aqui a gente faz o ponto corneano, e depois faz também um ponto nessa laceração escleral também, e aí para depois a gente pensar em partir para a parte intraocular propriamente dito, depois que a gente considera bem selado. Então aqui a gente vê que o olho está bastante hipotônico inicialmente, então é até difícil fazer a incisão corneana para a gente pensar numa facoemulsificação. Então tentei fazer a incisão principal, não consegui pela hipotonia, fiz essa paracentese mais à esquerda e aí consegui formar um pouquinho e fazer então a incisão principal. Aí a gente via que além da flagellação, o paciente também tinha essa sinéquia ali temporal superior ali. Então foi colocado adrenalina, azul de tripã, e a gente começa a fazer a Rexis depois de colocar o viscoelástico. Que a gente fez uma Rexis, o paciente já tinha uma certa fragilidade zonular por essa entrada do corpo estranho. Por ser um paciente jovem, por termos operado com bastante agilidade esse paciente, em cerca de 2, 3 dias, a gente a catarata era bem mole, né? É quase uma lensectomia. A gente começa com a caneta de faco, depois parte com o aparelho da IA, né? Só de irrigação e aspiração, e a gente consegue perceber nessa região temporal inferior que já tinha uma ruptura de cápsula. E aí, nesse momento, passamos os trocáteres para começar a vitrectomia propriamente dita, ali temporal inferior, o trocáter da infusão, onde a gente já colocou. Nesse momento, a gente consegue, inclusive, ver já o corpo estranho aqui na porção, no polo posterior, mas um pouco anteriorizado aqui, né? Temporal bem anteriorizado aqui. E aí, passamos os 2 trocáteres superiores, né? Nasal e temporal. E limpamos o restante de massas e córtex que tinha ali, e fizemos a vitrectomia ali do core mais da hialoide anterior, mais da parte superior. Depois dessa limpeza mais anterior, né, tanto do córtex das massas quanto do vítreo do core ali, a gente parte para a injeção de triacinolona para que a gente consiga fazer o DVP. E a gente consegue ver que o DVP se estende muito bem, esse vídeo ficou bem didático aí para quem é mais novo, residente, enfim. A gente consegue perceber aqui a expansão gradual ali do DVP, com o vítreo se soltando ali da retina. E aí, a partir do momento que a gente ia só fazendo estendendo o DVP para a periferia, a gente ia comendo essa região com vitreófago mesmo. Aqui a gente consegue ver, indo para a região inferior, lembrando que o corpo estranho estava bem anteriorizado, então a gente vai se estendendo para todas as regiões, agora para a região mais temporal ali, e nasal, inferior, superior. A gente colocou o perfluor, aí nesse momento a gente colocou o perfluor mais para segurança, caso o corpo estranho caísse, a gente pudesse proteger um pouco a mácula, por mais que, por ser um corpo estranho metálico, né, o perfluor não segura tanto, mas optamos por introduzir, e aí a gente partiu para a realização da base vítreo sob dentação externa. E aqui a gente optou por fazer toda a base, inicialmente poupando a região do corpo estranho para garantir que não sobrasse vítreo em nenhum outro local, e só depois a gente fosse liberar a região mais próxima ao corpo estranho para que a gente pudesse pegar sem outras complicações. Então a gente vê que mais na região inferior, agora indo para a região nasal e vendo a progressão da base vítreo sem muitas complicações, sem qualquer outra rotura iatrogênica ou algo que pudesse complicar ainda mais a cirurgia, e o paciente não tinha nenhum local de descolamento de retina ou algo nesse sentido que pudesse preocupar a gente. Então a gente foi fazendo toda... E aqui, quando a gente completou a base vítrea, a gente optou por
fazer a retirada do corpo estranho, né? Inicialmente a retirada. Então a gente pegou uma pinça um pouco mais grosseira, essa tem uns dentes, tem esses 3 dentes, e com o auxílio do indentador, a gente ampliou, empurrou, né, de quase uma indentação para que a gente conseguisse ter melhor acesso ao corpo estranho com essa pinça um pouquinho mais grosseira, e a gente pega o corpo estranho, consegue ver que ele tem um tamanho bem grande até, mas ele não tem uma largura tão grande, né? Então a gente pensou em usar a própria incisão da faca para fazer essa retirada, mas nesse momento a gente acabou, durante a ampliação, perdendo e o corpo estranho caiu para o polo posterior novamente. Aí o perfluor a gente consegue perceber que até ajuda, deixando ele um pouco mais temporal. Aqui a gente pega novamente com uma pinça um pouquinho mais delicada, joga de novo para a câmera anterior, e aqui eu peço desculpas que a gravação ficou invertida aqui por causa do nosso sistema. Na hora dessa retirada ela ficou invertida, então tá tudo invertido aqui, as cores também estão um pouco estouradas, mas a gente consegue colocar o corpo na câmera anterior, e agora já com a incisão ampliada a gente consegue fazer essa retirada pela própria incisão da faca mesmo. E aí, por a gente ter ampliado a incisão, a gente optou por fazer a sutura da incisão. Aqui a gente parte para a realização do laser em regiões que a gente suspeitava de ter alguma coisa, então a gente tinha uma região ali mais nasal, que inicialmente a gente suspeitou de ter uma adesão vítrea mais importante. Aquela região temporal, aqui na região nasal, como eu comentei, e na região temporal, onde teve a queda do corpo estranho, na primeira tentativa de retirada, a gente fez um laser um pouco mais extenso ali para proteger essa região, por mais que a gente não achasse que tinha uma rotura tão evidente. Então, depois do laser, a gente retira o perfluor, coloca a lente no sulco, né, porque a cápsula posterior já estava rompida, então a gente opta por colocação da LIO no sulco mesmo, aqui. E depois da colocação da LIO, a gente fecha novamente a incisão, que a gente teve que abrir para colocar a lente. A gente faz, então, a troca. Aqui também o vídeo não ficou muito bom, mas é só a troca fluido-ar, sem muitas complicações. Não tinha nenhuma rotura, então a gente fez próximo ao nervo mesmo. A gente fez na sutura das esclerotomias e da abertura conjuntival. A gente acabou deixando com gás por causa da queda do corpo estranho e por ter alguma rotura ali nessa região, por mais que a gente tenha feito o laser, a gente optou por deixar com C3F8, né, com gás, e a gente colocou carbacol para que, por a lente ficar no sulco, né, para que a lente não venha para a câmara anterior. Então esse é o aspecto final da cirurgia, com a sutura corneana e limbar e escleral, os pontos nas esclerotomias na conjuntiva e o ponto aqui na incisão principal que a gente ampliou e a lente no sulco. Aqui a gente tem um pós-operatório desse paciente agora já com 1 mês e meio, cerca de 1 mês e meio. Aqui a gente consegue perceber essa bolha superior, já o gás bem residual. A gente consegue perceber a retina toda aplicada, sem muitas lesões, um nervo corado. Essas marcas de laser aqui nasal, como eu comentei, naquela área de adesão vítrea que a gente encontrou, e toda essa região temporal, que era tanto onde o corpo estranho estava, mais periférico, e quanto um pouco mais posterior, que é onde a gente teve a queda do corpo estranho na primeira tentativa de retirada, e esse paciente está com uma acuidade visual, por incrível que pareça, sem correção de 0,5 semana passada. Era isso, professor. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Muito bem, Bernardo. Caso muito bem conduzido, bem documentado, né? A cirurgia pós-operatório, né? Embora ainda recente. Hélio, você quer comentar a cirurgia do Bernardo e do Pedro? Bom, podemos falar. Acho que desde o diagnóstico, né? Acho que a tomografia mostrava bastante coisa, né? Mostrava que o material não era pequeno. Eu estava até surpreso com a entrada, mas você vê que é um material longo, mas na tomo você via que não era pequeno. Em relação ao olho, era um material grande. Então já entraria com um pouquinho de preocupação vendo se eu explorasse e tivesse visualizado só, como você viu, um orifício pequeno, né? Não tinha tanta extensão, mas o que você fez está certinho. Às vezes tem uma hemorragia conjuntival e se ele tivesse entrado de lado e não
no diâmetro maior dele, ele poderia ser mais extenso, e é importante a gente saber se ele passa da região da pars plana ou não, né? Esse é o primeiro passo para a gente dar a primeira avaliação. A sutura limbar, como você comentou, é importante para que os outros pontos, tanto corneano quanto escleral, sejam harmônicos, né? Mantenham o desenho do globo, né? A sua abordagem da FACO foi perfeita. A gente podia imaginar que, pela região que entrou, que teria realmente uma laceração do cristalino, e que fosse um paciente jovem era mais fácil de aspirar, já que a abordagem estava sendo rápida. Eu colocaria o perfluo mais rápido. O perfluo ele desacelera, como você falou aí, que ele pingou. Quanto mais perfluo, ele desacelera bastante esses corpos estranhos se ele caem. Como você estava manipulando o vítreo e ele estava na base, era possível que isso acontecesse, né? Outra, você utilizou da pinça, lembrar que por muito tempo a gente usou ímã para tirar, lembrar que é um corpo estranho metálico, né? E por ser metálico também, eu não sei se eu comentei, mas a ressonância, lembrar que na história, não, se o paciente referiu que ele estava martelando, como você mesmo comentou, e existia a hipótese de um corpo estranho metálico não fazer ressonância, né? E o protocolo nosso é mesmo fazer tomografia, mas só para deixar mensagem e afirmação de que ressonância faz movimentar esse corpo estranho dentro do olho do paciente, né? A remoção, a estratégia é essa mesmo, dava para eu talvez tirasse eu com pinça eu tiraria pela câmara anterior, como vocês fizeram. Uma das opções também era talvez fechar a pupila logo depois que você conseguiu tirar, às vezes, uso de carbacol. E isso é possível mesmo depois, se você precisar usar uma adrenalina para abrir, vamos supor que passasse pelo orifício da íris, para que ele não pingasse. Na hora que você conseguiu trazer ele para cima, uma alternativa era essa, fechar a pupila para depois manipular o corpo estranho, já que ele era grande, né? Mas foi ótimo, acho que tudo, e é possível de se, as pinças, muitas vezes, anatomicamente, elas dificultam mesmo a gente tirar, e pode ocorrer de pingar, como aconteceu aí. Ou a presença do perfluo ajudou, eu acredito, tá? Apesar, a gente fica sempre preocupado, e até você fez um laser aí bem extenso, na preocupação de não ter um descolamento de retina, mas foi tudo bem. Depois você conseguiu colocar lente, e se você conseguisse abotoar a lente, seria mais interessante, já que você fez uma Rex. Quando você planeja a Rex, se você conseguir abotoar, imaginando que você vai colocar a, a lente no sulco, se você conseguir fazer uma Rex suficiente para que você faça um abotoamento da parte óptica da lente, isso seria interessante, né, na estratégia de... Mas tudo isso a gente vai vendo no... Cirurgia de trauma é sempre uma caixinha de surpresa, né? Deixou com gás porque se pingou numa região que era possível o gás, né? Você estava com segurança para isso. A revisão da base vítrea é extremamente importante, porque ele era um corpo estranho extenso e estava bem na região da pars plana, então, até para manipulação, não é incomum fazer rasgaduras gigantes aí nessa manipulação. Eu imagino que você fez uma boa indentação nessa região, principalmente onde estava o corpo estranho, porque é a região que tem mais tração do vítreo, né? É uma região que preocupa mais a gente, mesmo você tirando via câmara anterior. Mas está ótimo. Poxa, acho que eu estou fazendo algumas observações, mas que a cirurgia é uma caixinha de surpresas. Isso você conduziu muito bem. O paciente está com 20/40, que você comentou, né? Está ótimo. A preocupação é que esses pacientes a longo prazo, pela siderose, né, a gente já fez alguns estudos aí mostrando que, às vezes, eles abaixam a visão, tem uma alteração de eletroretinograma a longo prazo por causa do ferro, mas isso é o que é possível, isso não é uma coisa que a gente consegue controlar, né? Parabéns, foi tudo muito bem conduzido, você e o Pedro conduziram muito bem, e cada vez que eu vejo vocês fazendo essas cirurgias de trauma, eu vejo que vocês estão cada vez mais preparados, né? As condutas estão sendo ótimas e são cirurgias que são bem desafiadoras.
Muito bom, Hélio. Acho que todos os pontos importantes foram abordados, né? Acho que esse ponto de que o corpo estranho intraocular é sempre uma cirurgia muito diferente uma da outra, né? Potencialmente muito diferente. E o planejamento cirúrgico com o exame de imagem no pré-operatório é sempre muito importante, né? Para você ter ideia do formato, tamanho do corpo estranho, a região por onde você vai remover. Geralmente a região da área papilar é uma área muito utilizada, né? Pela câmara anterior. E eu acho que todos os cuidados de sutura ali do segmento anterior na etapa inicial, o descolamento do vítreo, o trabalho da base vítrea, o uso do perfluoro como conchinha, sempre muito importante para evitar qualquer dano na mácula ou do nervo óptico, numa eventual queda do corpo estranho, né, na retirada dele, né. E, bom, o fato de estar muito bem até agora não é motivo para baixar a guarda, né? Então, esses pacientes têm que ser acompanhados de perto aí nos primeiros meses. Eles eventualmente podem ter uma contração de corpo vítreo e evoluir com descolamento de retina em alguma outra região. Então, parabéns pelo resultado para o Bernardo, para o Pedro, mas esse paciente ainda precisa ser acompanhado de perto nesses primeiros meses, principalmente nesse primeiro ano. Acho que é isso. Não sei se o Eduardo quer comentar alguma coisa também. Acho que não. Muito bem, Bernardo. Obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, professor. Bom, com isso a gente encerra então mais uma reunião da Retina. Queria agradecer a todos pela participação e tenham uma boa noite.